Às vezes, quando falo com algumas pessoas acerca da fé, acerca de Jesus, tenho ouvido muitas vezes aquela frase: eu cá tenho a minha fé, não é? Eu tenho a minha fé. E realmente, eu creio que todas as pessoas têm fé em alguma coisa. Alguns têm fé, outras têm fezada, mas eu acho que todas têm fé em alguma coisa. Agora a questão é saber qual é a fé que agrada a Deus. Qual é a fé que deixa Deus satisfeito? Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que fé? Que fé é que agrada a Deus? É comum as pessoas confundirem fé com outras coisas que não têm muito a ver com fé. Fazem parte da vida daqueles que têm fé, mas fé com, por exemplo, anos de crente. Não significa que ter muitos anos de crente seja sinónimo de muita fé, ou de fé até, ou anos de igreja, melhor dizendo. Outros confundem fé com conhecimento da Bíblia, ou conhecimento teológico. Pode saber muita coisa e não ter grande fé. Porque fé é muito mais do que acreditar, é muito mais do que saber. A fé não tem a ver com uma tradição religiosa. E alguns confundem. Eu cresci na fé cristã. Porquê? Porque o meu pai, a minha mãe, até já o meu avô, não tem a ver com tradição religiosa. O texto de hoje vai nos mostrar que fé é muito mais do que tudo isto. E eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7. E nós vamos ler os versículos 1 até ao versículo 10. Fé é muito mais do que acreditar, ou muito mais do que ter um comportamento religioso. Fé, diz a palavra do Senhor em Tiago, que sem obras é morta. Fé é a vivência daquilo que o Senhor chamou de verdadeira religião, como também está no livro de Tiago, e tem a ver com a ação. Portanto, a fé é viva. E nós vamos ler aqui sobre a história de um homem que manifesta uma grande fé e nem sequer conhecia muita coisa da Bíblia ou nada. E o exemplo para aqueles que conheciam muito da Bíblia, neste caso do Velho Testamento, que era o que estava escrito até à altura. Então, capítulo 7 de Lucas, versículo 1 até ao versículo 10. Diz assim: E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, ele vai, e ao outro: vem, ele vem, e ao meu servo: faz, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam o servo enfermo, são, curado.
É interessante que este homem que acabamos de ler não era judeu, ou seja, não tinha o conhecimento da lei do Velho Testamento, os procedimentos, a tradição dos judeus, que se achavam, eles, os mais conhecedores de Deus e dos segredos de Deus e das coisas de Deus. Que tinham tido a revelação especial e eram o povo especial. No entanto, nós sabemos como os judeus, e sobretudo este grupo de pessoas que sempre criticou Jesus, os fariseus, os escribas, aqueles que conheciam muito bem a lei, que eram algumas pessoas que sabiam muito, mas viviam pouco. De tal modo que Jesus chegou a dizer deles que eram como sepulcros, caiados por fora, mas dentro havia morte, podridão, mau cheiro. Mas nós temos aqui um homem que era romano, um centurião romano, um homem que tinha um grupo, uma centena de homens ao seu comando, um homem que tinha uma posição social, poder, autoridade, como ele mesmo aqui diz, que tinha criados, servos, escravos. Mas podemos destacar neste homem características que às vezes aqueles que conhecem a Deus não têm. Este homem era um homem bom. E podemos destacar aqui nesta passagem a bondade deste centurião. Essa bondade é aqui manifestada pela sua preocupação com o servo. O servo, a palavra servo significa escravo. O escravo adoeceu, estava moribundo, estava à morte. Qualquer outro senhor diria, pronto, olha, já não posso beneficiar dos seus serviços, ele era um bom trabalhador, mas pronto, agora é paciência. Talvez chamasse a família ou alguém para cuidar dele, mas ele não. O texto diz-nos que este homem se preocupava com este servo. Ele não descartava as pessoas que não o podiam servir. Ele não desprezava as pessoas que não lhe podiam ser úteis. Ele estimava este servo, estimava este homem e preocupava-se com o seu bem-estar. Por isso, quando ele ouviu falar de Jesus, e por certo já tinha ouvido muitas histórias acerca de Jesus, que ele curava os doentes, que ele fazia milagres, então ele empenhou-se em encontrar uma solução para aquele servo. Não ficou apenas a lamentar, não deu ordens assim, olha, vão à procura de alguma coisa, mas ele próprio se empenhou e ouviu. E nessa procura, ele ouve falar de Jesus, como diz no versículo 3, e pede ajuda a Jesus para o seu servo. Agora, ele podia correr alguns riscos ao chamar Jesus para a sua casa ou a pedir ajuda a Jesus. Que riscos? Jesus não era considerado naquela altura uma pessoa muito bem vista. É claro que as multidões andavam atrás de Jesus. As multidões queriam ser curadas, queriam ser abençoadas, queriam ver os seus problemas resolvidos, queriam comer sem gastar nada, porque Jesus podia alimentar, multiplicar os pães e os peixes. Mas, entre os líderes, entre os chefes, entre as pessoas importantes daquela sociedade, Jesus era desprezado, era um marginal. Era mais um revolucionário que vinha ali com umas ideias novas. Ainda por cima, alguns diziam que ele era o rei dos judeus, o Messias, aquele que poderia pôr e ameaçar o Império Romano que este soldado representava e defendia. Mas ele não tem problemas em aproximar-se de Jesus. Ele corre riscos para ajudar o seu servo. Chamar Jesus poderia diminuir a sua autoridade. Chamar Jesus poderia pôr em causa até o seu posto. Chamar Jesus poderia levá-lo a ser gozado, fazerem troça dele, todos os outros.
Jesus era um judeu e podia até dizer-lhe, não vou, e ele ser humilhado. Mas este homem não se importou. Ele era bom, amava aquele servo, e a sua bondade é o exemplo daquilo que é o verdadeiro amor. Ele não teve medo. E o que é que diz a Bíblia? No amor não há temor. No amor não há medo. A bondade de um gentio, de um homem que não é do povo escolhido ou do povo de Deus, é um exemplo para os outros. E é um exemplo para nós, crentes. É um exemplo para a igreja. Muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que os crentes é que são os bons. Mas, infelizmente, lamentavelmente, às vezes há pessoas melhores lá fora do que aqui dentro. Porquê? Porque eles lá fora estão melhores? Não. Porque muitos de nós aqui dentro não obedecemos à palavra. Nós é que estamos mal. Nós é que estamos mal. E às vezes Deus usa estes exemplos também para nos chamar a atenção e para nos envergonhar. Se o ímpio, se o descrente pode ter boas atitudes, boas ações, bom comportamento, muito mais nós, que conhecemos o Senhor, que conhecemos a Sua Palavra, que conhecemos o amor de Deus, é só uma questão de obediência. A fé é obediência à Palavra de Deus. Mas a sua bondade foi manifesta também naquilo que era a sua atuação com os judeus. Ele diz, o versículo 5, que chamou uns judeus, porque ele achou que não devia ir ele falar com Jesus, e já vamos ver porquê. Mas ele mandou uns judeus, amigos, e esses judeus chegam perto de Jesus e dizem, é digno que tu faças isto, que lhe concedas este favor, que cures o seu servo, porque este homem ama a nossa nação. Ou seja, este homem é amigo dos judeus. E não só, ele até construiu a nossa sinagoga. Deus às vezes usa pessoas para abençoar o povo de Deus, pessoas que não são de Deus. Deus usa. E este homem foi usado. Ele amava o povo, ele simpatizava com o povo judeu, provavelmente ele simpatizava com o Deus dos judeus. Não é aqui dito, mas era provável que isso fosse também uma verdade. Ele construiu a sinagoga, ou seja, como se tivesse construído uma igreja para os judeus. Igreja com centro paroquial e tudo. Porque a sinagoga era muito mais do que um lugar de leitura da Bíblia, de culto, era um lugar também para o estudo, para a cultura, para o convívio, para o encontro dos judeus. Então, era um centro social. Irmãos, este homem era um homem bom. E muitas vezes Deus usa pessoas descrentes para abençoar o seu povo. Já tem acontecido. Pessoas que se empenham, que simpatizam, mas vai depender também do nosso testemunho, que simpatizam connosco. Deus move os corações de homens que, mesmo não sendo ainda seus filhos, mas Ele está a trabalhar para abençoar a sua igreja. Mas apesar da sua bondade, Ele não usa isso para exigir a Deus que faça alguma coisa. Às vezes nós exigimos, ó Senhor, mas eu sou tão bom, ou eu faço tanto para Ti, eu esforço-me tanto, eu sacrifico tanto. Os irmãos nunca fizeram isso. Senhor, atenda a minha oração porque eu mereço. Se nunca fizeram isso, irmãos, digam como é que conseguiram resistir, porque eu já fiz. Eu já orei, irmãos, dizendo ao Senhor, mas então, eu sou teu servo, eu até sou pastor, e tu não fazes nada, não respondes. Às vezes nós pensamos que a graça de Deus, ou as bênçãos de Deus, melhor dizendo, são porque nós merecemos.
Não, tudo o que nós recebemos de Deus é pela sua graça, porque nós não merecemos nada. E muitas vezes achamos que é isso. E ele não disse, olha, vão lá, falem com esse judeu, que eu sou bom, que eu sou digno, que eu mereço, que ele venha cá e faça alguma coisa. Ele não exigiu a Deus que fizesse alguma coisa. Contrariamente aos próprios judeus que vieram dizer, olha, ele merece, ele é digno. Vamos comparar aqui os versículos 4 com o versículo 6 e o versículo 7. O versículo 4 são os judeus que vieram interceder pelo romano, pelo centurião. E o que é que eles disseram? Ele é digno, ele merece que lhe faças isto, que lhe concedas este favor. E no versículo 6 é ele que vai falar com Jesus, e o que é que ele diz? Eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. No versículo 7 ele diz, mais do que isso, eu nem me julguei digno de ir ter contigo. Ou seja, ele quando pediu aos judeus e mandou os judeus, dizendo, peçam, roguem-lhe que faça isto, ele não foi porque, eu estou cá no meu posto, eu sou um comandante romano, eu não vou ter com ele. Não foi por arrogância, foi porque ele não se achava digno de dirigir uma palavra que fosse a Jesus. E aqui nós temos a segunda característica deste homem centurião que eu queria salientar, a sua humildade. Se fé se manifesta pelas nossas ações boas, porque a fé sem obras é morta, pela nossa bondade, ela se manifesta também pela nossa humildade. A humildade é essencial para se alcançar as bênçãos de Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, é-nos dito que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por isso, em Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5 e no versículo 6 e 7, é-nos dito, humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A nossa oração não pode ser como a do fariseu que dizia, Senhor, eu não sou como aquele que não te serve, que não te conhece, eu faço isto e faço isto e faço mais aquilo, eu jejuo, eu vou à igreja, eu dou os dízimos, eu sirvo, Não é por isso. Se nós fazemos tudo isso, nós não estamos a fazer mais do que aquilo que devemos. Mas Deus pode responder apenas, e responde apenas pela sua graça. O centurião não ousou dar ordens a Jesus. Ele rogou. O versículo 3 diz, e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe, pedindo-lhe, suplicando-lhe que fosse curar o seu servo. Que oração! Podemos chamar isto aqui uma oração, mas muito diferente de algumas que são feitas hoje em dia. Hoje em dia algumas pessoas até ensinam que nós não temos nada que pedir, nós temos é que declarar. Eu declaro que já está feito. Não é? Eu determino, eu ordeno, eu tenho direito. Eu tenho que reivindicar a Deus os meus direitos porque eu sou filho do rei. É curioso que, enquanto o rei está no trono, o filho não tem direito nenhum, não tem autoridade nenhuma ainda. Essas pessoas nunca se ouve dizer que são servos do rei, são sempre filhos do rei. Quando a Bíblia diz que nós somos servos do rei, a atitude certa ao aproximar-se de Jesus foi aquilo que ele fez, com humildade. Senhor, eu não sou digno. Meus irmãos, quando nós oramos, quando nós pedimos ao Senhor, nós temos que reconhecer que nós não somos dignos. A primeira música que cantamos neste culto
Lembram-se do que é que dizia? Primeira música. Santo, Santo, Santo. Deus omnipotente. Santo, Santo, Santo é aquilo que nos diz em 1 de João. Deus é a luz e nele não há trevas nenhumas. Ele é puro, é santo, é separado de todos nós. Está à parte a sua glória, a sua majestade, a sua grandeza, a sua santidade. Por isso nós não somos dignos, mesmo que tivéssemos um só pecadinho, nós não somos dignos de entrar na sua presença. Isto é fé. É chegar à presença de Deus, humildemente, dizendo: Senhor, eu não sou digno, mas confiando que Ele nos vai atender. Este homem disse: eu não sou digno. Tal como João Batista tinha já dito também: eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Tal como Pedro, depois daquela pesca maravilhosa, vendo que Jesus estava no seu barco, ele dizia: Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um homem pecador. Olha, fé é isto também. É reconhecer a nossa indignidade diante da santidade de Deus, o nosso pecado. Porque a humildade revelada por este centurião é uma humildade que nos fala da nossa natureza. Eu não sou digno porque eu sou pecador e Deus é santo. O centurião reconhece que perante a santidade de Deus, o homem pecador não é digno de estar na presença de Deus, porque o pecado nos separa de Deus. E é aqui que se manifesta a graça de Deus. É aqui que se manifesta o amor de Deus. Romanos 5,8: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso, o ponto alto, o clímax desta atuação esta interação entre este homem e Jesus está agora nos versículos seguintes, quando ele explica porque é que não se acha digno e porque é que pede a Jesus que nem sequer vá à sua casa, nem sequer entre, não porque ele não queira receber Jesus, como já dissemos, porque ele não é digno. Assim como nós não somos dignos que Jesus entre na nossa vida, entre na nossa casa, nós não somos dignos, nós não merecemos. Mas é Ele mesmo que diz para nós o convidarmos, porque Ele quer entrar. É Ele que bate à porta, como diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com Ele cearei e Ele comigo. O Senhor quer ter comunhão connosco, proximidade. Ele quer viver connosco. Ele quer viver no teu e no meu coração, mesmo não sendo dignos nós. Nós não sendo dignos, Ele quer. Mas este homem manifesta a sua fé quando ele reconhece a autoridade de Jesus. Ele reconhece a autoridade de Jesus. Ele diz: eu não sou digno, reconhece a sua santidade e diz: olha, basta que tu digas uma palavra. Não precisas de ir. Então ele está a reconhecer, e ele diz: eu também tenho autoridade. E quando eu digo ao meu servo vai, ele vai. Ou seja, tu podes ordenar a cura, não precisas de ir lá, não precisas de tocar, não precisas. Eu sei que tu tens esse poder. Então ele reconhece a santidade, ele reconhece a autoridade, ele reconhece o poder de Jesus. Diz somente uma palavra. Em Mateus capítulo 8, onde este texto também é referido, este episódio, no versículo 8 de Mateus 8, ele disse a Jesus: diz somente uma palavra e o meu servo sarará. Isto é fé. Fé tal que leva a que Jesus se maravilhe. Diz o versículo 9 de Lucas 7. Ouvindo Jesus isto, maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel achei tanta fé. Imagina aquela multidão, muitos judeus atrás de Jesus. E, perante aquilo que Jesus ouviu, Jesus vira-se para trás
Olha, aqui está um exemplo de fé. Às vezes o exemplo de fé vem de onde nós não esperamos. Às vezes o exemplo de fé, nós pensamos que o exemplo de fé, de uma grande fé, porque ele diz aqui, tanta fé, grande fé. Às vezes estamos à espera que esse grande exemplo de fé venha do pastor, ou venha do líder. Às vezes não vem. Aqui o exemplo de fé veio de um ímpio, de um romano, de um gentio. E Jesus vai elogiar a fé deste homem. A verdadeira fé, irmãos, manifesta-se pelo discernimento espiritual que nós temos em relação a Jesus. Como disse no início, não é por conhecer muitos versículos da Bíblia que tu tens muita fé. Não é por estares na igreja todos os domingos, deves estar, mas não é por isso que tu tens muita fé. A fé está precisamente no discernimento espiritual, no reconhecimento da santidade, da autoridade, do poder de Jesus. E este homem tem discernimento para dizer assim, tu podes, não precisas de ir, não precisas de tocar, o poder não está no ritual, o poder está em Deus. Hoje há muitos que pensam que Deus vai operar se alguém puser a mão, ou empurrar para o chão, ou esfregar, ou ungir com azeite, ou levar uma fitinha para casa pendurada na roupa, ou qualquer coisa. O poder de Deus se manifesta quando há verdadeira fé. Não nos rituais. Os rituais alimentam a superstição. A fé alegra o coração de Deus, porque o poder não está nessas coisas, o poder está em Jesus. No mesmo relato, no Evangelho de Mateus, diz que Jesus disse, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o criado sarou. Jesus exaltou a fé deste homem, dizendo que grande fé, tanta fé. Em outras ocasiões, Jesus falou de pouca fé. Muitas vezes aos seus discípulos que andavam com ele todos os dias e que viram tanta coisa, ele ainda dizia, por que duvidais, homens de pouca fé? Quando eles estavam cheios de medo lá no meio do mar. Também, Jesus chegou a dizer aos seus discípulos em algumas ocasiões, e em Marcos capítulo 4, versículo 40, encontramos isso, vocês não têm fé? Ainda não têm fé? Ou seja, pode haver pessoas que se aproximam de Jesus sem fé, outros com pouca fé e outros com grande fé. Mas a fé que agrada a Deus é aquela que reconhece a sua autoridade, que reconhece o seu poder e que se apresenta humildemente diante de Deus. Fé não é saber muito de teologia, fé não é crescer numa tradição cristã, fé não é saber muitos versículos de cor, fé é reconhecer o seu pecado, a sua indignidade, eu não sou digno. Fé é humilhar-se diante de Jesus. Fé é suplicar pela ação poderosa de Jesus na sua vida, porque o Senhor Jesus aí agirá. Portanto, a nossa oração é aquela que está em Lucas 17:5. Senhor, aumenta a minha fé. Que cada um de nós possa hoje fazer uma análise à sua fé, compará-la com a sua vida e ver se a sua vida demonstra verdadeira fé. E a verdadeira fé é humilhar-se diante de Deus e crer que Ele é poderoso para salvar, para perdoar, para modificar e transformar toda a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe.